Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal aí. Eu estou aqui com o nosso amigo Gleison, ele é presidente do Sindicatos Produtores Rurais. Sindicato dos Produtores Rurais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Podia falar um pouco sobre como é a vida de produtores rurais? Tá, Alan, primeiro, obrigado por ter convidado a gente. Meu nome é Gleison Borges, sou produtor rural aqui em Betim. Eu tenho uma propriedade aqui na região do Vianópolis, lá nos Pimentas. Sou pecuarista, eu crio gado de leite da raça Jesse. Inclusive, também eu acumulo a função de presidente da Associação dos Criadores de Gado Jesse Minas Gerais, a nossa querida Jesse Minas, né? E atualmente eu sou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, né? Eu tenho desde 2009 uma propriedade rural aqui em Betim. Comecei a criar GES tão logo comprei a minha propriedade no leilão do Dr. Zé Salvador, que inclusive é o dono do Mater Dei. Ele era criador também da raça Jesse, um criador extremamente conceituado. Ali no leilão que ele fez de liquidação dos animais dele, eu comprei alguns em parceria com um amigo meu e iniciei a criação na raça Jesse e comecei minha vida como produtor rural. Eu, de formação, eu sou professor de educação física, né? Eu fui metalúrgico aqui em Betim também, trabalhei na Denso, fornecedora da Fiat, durante 20 anos. Então, logo eu saí da Denso em 2017, eu comecei a me dedicar exclusivamente à parte da área rural e também à minha profissão de educador físico. Então, eu estava exercendo as duas profissões ao mesmo tempo. Era professor de educação física, tinha uma academia aqui em Betim, no Alterosa, e também na minha criação de GES, lá na minha propriedade. Em 2023, 22, mais de 2022, eu vendi a minha academia, porque eu vi que eu tinha que, ou eu me dedicava exclusivamente à academia, ou eu me dedicava à criação, porque ser pecuarista, ser produtor de leite hoje em dia é extremamente é prazeroso, mas te exige muito trabalho, muito tempo, muita dedicação, né? Porque senão você não consegue fazer bem feito. Então eu tomei a decisão de continuar morando na minha propriedade, né? E também mexer exclusivamente com a área rural. Então hoje eu me dedico exclusivamente a ser produtor rural, né? Tenho a minha criação de GES, e aí surgiu as oportunidades que a vida vai abrindo e os compromissos. Por isso que eu aceitei ser atualmente presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Betim e também na associação já mexia desde 2012, né? E aí eu comecei 2014 que eu comecei na associação. Aí eu comecei já 14 não, eu comecei na associação em 2016, que eu tive o primeiro contato com o pessoal da GES Minas, através da dona Ângela e do Luciano, né? A Ângela era a nossa presidente, na primeira Mega Leite eu tive contato com o pessoal, logo em seguida eles me convidaram para entrar na diretoria, eu fui suplente, e aí fui galgando os cargos lá na diretoria e hoje eu ocupo a posição honrosa lá na cadeira de presidente da nossa associação. Você já jogou no Cruzeiro, né, que você falou, né? Eu sou de uma família, a família do agro é por parte da minha mãe, a dona Marisa, que me ajuda até a tocar o sítio lá. Ela produz, ela faz os queijos lá. No meu sítio eu tiro leite, né? Então a gente fornece leite para a CCPR, que é Itambé, antiga Itambé, e uma parte a gente faz queijo, né? A parte do queijo fica exclusivamente por conta da minha mãe. Faz um belíssimo queijo lá. Já a família por parte do meu pai é de jogador profissional. Meu avô, pai do meu pai, jogou no América, fez parte daquele time glorioso do América, que foi decampeão mineiro. Né? O América teve um time que ganhou, o Atlético ganhou 6 vezes seguida, né? Foi interrompido agora pela vitória do Cruzeiro, que ontem foi campeão mineiro, mas o América teve um time que foi 10 vezes campeão mineiro consecutivamente. E meu avô, pai do meu pai, o Mingueira, ele fez parte desse time. Ele jogou nesse time do América. O meu pai também jogou no América, no Vila Nova de Goiás, Botafogo de Ribeirão Preto, no Zipa, no Berlândia, e foi atleta profissional. Eu joguei no Cruzeiro 93, 94, 95, para infantil, infantil e juvenil. Saí do Cruzeiro em 95, aí eu não consegui seguir a carreira, acabou que eu saí de pretenso jogador profissional de futebol e fui cuidar da minha família, né? Porque eu já estava constituindo família na época, fui pai muito cedo, fui pai com 16 para 17 anos, então eu já entrei numa metalúrgica aqui em Betim e abandonei o futebol. Aí foi só futebol amador mesmo.
Um abraço aí para dona Marisa, a mãe do nosso amigo aqui, né? É, Leison. tá lá no sítio, lá fazendo os queijos lá e tomando conta das bezerras. A parte da criação das bezerras fica com ela, né? Eu tenho uns companheiros de trabalho que me ajudam lá, o Pereirinha, o Agnaldo e o Rosivaldo, que são os companheiros que nos ajudam lá na ordenha, no trato, na lida. Eu também garro com o pessoal lá e a minha mãe fica por conta das bezerrinhas de fazer o queijo. Quero mandar um abraço aí pelo excelente trabalho do Pedrinho também, do Cruzeiro aí. Pelo jogador Caio Jorge, pelo que fez aniversário ontem mesmo também, né? Eu esqueci o nome dele, mas um abraço aí para vocês aí. O meu irmão hoje não pôde vir, pessoal, mas ele mandou um abraço para vocês aí. E é isso aí. É, Agora, o Cruzeiro, assim, a parte atual do Cruzeiro está indo muito bem feita, né? Se você pegar o time que o Cruzeiro tinha, né, que infelizmente ficou cheio de dívida, ficou cheio de complicações, né, fora de campo com a questão financeira. Depois se transformou em SAF, de SAF o Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do Cruzeiro, pegou, né, começou ali um processo de organização do time do Cruzeiro, depois veio agora o Pedrinho, que na verdade é um baita investidor, mas é um cara de negócio, entende também como é que faz negócio na vida, um empresário muito bem sucedido, e além de tudo é um apaixonado, né? Porque o cara botar o dinheiro que bota hoje no futebol, ele tem que estar apaixonado, né? Então o Cruzeiro deu essa, na minha opinião, essa grande sorte de contar com um empresário do tamanho, da competência, do quilate do Pedrinho, para tocar o futebol e tocar o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, né? Porque, além de tudo, você tem que ser apaixonado, porque senão o cara... Porque a insegurança jurídica hoje, se investir no futebol brasileiro, é muito grande. Não, eu, particularmente, eu fico vendo o pessoal falar SAF, SAF, SAF. Primeiro que se muda muita coisa no Brasil. Segundo que, infelizmente, o mundo do futebol, principalmente o futebol profissional, é extremamente complicado, né? Você tem uma série de nuances que pode fazer um jogador que vale milhões não render no seu time, né? Você não tem garantia que aquele jogador vai produzir. Você contrata um jogador igual o Cruzeiro contratou agora, o Gerson, porque ele foi bem no Flamengo, né? Aí o Cruzeiro, eu vou contratar, mas pode ser que ele não vá bem. E aí? Você pagou 180 milhões no jogador, e aí? Não é só os 180, você paga 180 pelo direito de ter o jogador por tanto tempo e ainda tem que pagar o salário do jogador. Então imagina quanto que não é investimento disso, né? E eu admiro muito as pessoas que tendem e têm essa coragem de investir no futebol. Claro, né? Todo negócio, o risco é de quem está investindo. Mas eu hoje acho que o risco do negócio futebol no Brasil ele é muito grande, né? No Brasil você não tem uma segurança jurídica hoje para, pelo menos no meu modo de entender, para você poder investir no futebol como o pessoal está investindo. E aí resta essas pessoas que são realmente apaixonadas mesmo, e como é o caso do Pedrinho, que né, foi torcedor de arquibancada, que eu acho que nunca passou pela cabeça dele que um dia ele ia ser dono do Cruzeiro. Né? Um cara, imagina a história de vida fantástica que não dá isso. O cara quando criança, ou quando jovem, né, veio para Minas Gerais, veio para Belo Horizonte para tentar a sorte, para vir para a capital, ia para o Mineirão, assistia o jogo na arquibancada do Mineirão. Imagina se alguém chegasse perto do Pedrinho há 40 anos atrás e falasse, daqui a 40 anos você vai ser dono desse time aí. Não acreditaria nunca. Né? Imagina o que não deve passar na cabeça dele quando ele dorme assim e fala assim, eu sou o dono do time que eu torço por ele. É um baita de um orgulho. Mas você tem que ter muita coragem para botar o dinheiro. Mas ele tem muito para isso, então... E está fazendo um belíssimo trabalho, né? Você vê, o Cruzeiro já fez bonito no ano retrasado, no Campeonato Brasileiro. O ano passado, eu acho que ele não foi campeão mineiro por um detalhe, né? Porque fez o primeiro jogo muito bem, o segundo aí não foi tão bem. Então, ele tinha tudo para ter sido campeão mineiro ano passado já, mas esse ano o Cruzeiro sagrou campeão e campeão com méritos. E bem merecido, né? Bem merecido, bem merecido. E outra coisa que eu acho que, como nós dois somos de Betim, vale a pena a gente ressaltar também, é a campanha do nosso time aqui, né, do Betim, que eu acho que é muito bacana, né? O time do Betim fez por 2 anos seguidos a campanha dele,
né? O ano passado ele estreou na elite do campeonato, ele foi campeão mineiro da segunda divisão, subiu. O ano passado ele fez mais pontos, inclusive, do que quem estava na semifinal, que ele fez 15 pontos. Esse ano ele não foi tão bem, então ele não brigou para classificar, mas em compensação acho que ele tem alguns resultados muito bacanas, né? Você vê, ele já jogou contra o América, contra o Atlético e contra o Cruzeiro. E não perdeu para nenhum dos 3 grandes da capital. Né? O ano passado acho que ele empatou com o América, esse ano ele empatou com o Atlético. Ah, não, desculpa, ele perdeu para o Cruzeiro aos 50 minutos já do segundo tempo. 50 não, parece que 50 e tantos do segundo tempo aqui, do jogo que foi aqui na Arena Veracruz. Né? Mas eu acho que foi uma competição, um campeonato muito bem feito do time de Betim, que não deixou a peteca cair. Né? Você vê, o ano que vem está garantido de novo na elite do futebol mineiro aqui, por 3 anos consecutivos, trazendo, inclusive, né, o jogo com o Cruzeiro foi aqui. Você pega o time do Cruzeiro, jogou aqui em Betim. Né, o time profissional titular, o Gerson, que vale 100 e tantos milhões de reais, estava jogando ali na Arena Veracruz. Então, eu acho que isso para a cidade de Betim é muito bacana. E também, né, fortalece muito o Betim, né? Sim. É importante demais. Voltando lá, o Cleison, por que o senhor virou produtor rural? Alan, eu desde criança, eu tinha 2, na verdade eram 3 profissões. Quando o pessoal me perguntava, eu lembro, quando eu comecei a entender por gente, com 4, 5 anos de idade, eu já tinha essas 3 profissões definidas na minha cabeça. O pessoal me perguntava assim, você vai ser o quê quando crescer? Eu falava, ou general do Exército, ou jogador profissional, ou fazendeiro. A carreira militar, eu até quando jovem, eu fiz concurso na polícia, mas não cheguei a passar. O Exército, quem alista aqui em Betim é dispensado, então também nunca fiz prova. Então a carreira militar eu abandonei ela novo. Jogador profissional eu tentei, sim, joguei 3 anos no Cruzeiro. Acho até que eu poderia ter tentado mais, fazendo uma reflexão. Quando eu saí do Cruzeiro, eu tive uma proposta para disputar o Campeonato Mineiro Módulo 2, só que na época eu já estava me tornando pai de família, já trabalhava numa metalúrgica aqui em Betim. Nessa metalúrgica eu ganhava 5 salários e eu recebi uma proposta para disputar o Campeonato Mineiro Módulo 2 para ganhar 1 salário mínimo. Né? Então eu tinha aqui uma estabilidade, uma certa estabilidade, ganhava 5 salários e tinha um convênio muito bom. Né? Convênio médico para mim, na época para a mãe da minha filha e para minha filha. E eu pensei, eu largar isso tudo para ir disputar o Campeonato Mineiro, né? Largar minha família aqui desguarnecida. Então eu botei na balança, falei, cara, não vai dar. Né? Se a proposta fosse pelo menos igual ou melhor do que eu já recebia, eu até poderia ir. Mas aí eu desisti, falei, não vou, recusei, fiquei só jogando futebol amador aqui de Betim mesmo. Mas já a questão rural, de ser produtor rural, era uma coisa que eu sempre gostei, eu acredito, tenho isso piamente, que a qualidade de vida está no campo, né? Agora, depois da pandemia, lá perto mesmo da minha propriedade, o que eu vi de gente indo morar na área rural, impressionante. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, eu tive a sorte, Deus me guiou a poder comprar uma propriedade rural aqui em Betim. Eu tenho um sítio aqui em Betim, eu costumo falar que eu ainda não virei fazendeiro, eu sou sitiante, mas sou muito grato a Deus pela oportunidade de eu ter conseguido comprar o meu sítio, né? E lá eu estou me realizando de uma das profissões de criança, que é ser produtor rural, que é criar meus animais, né? Eu sou fascinado com a área rural, gosto, tenho meus amigos, sou apaixonado com exposição, sou apaixonado quando você vai ver o gado na fazenda de um amigo. Então, isso eu gosto muito. E veio essa paixão, né, da área rural desde criança. Eu tive a oportunidade, mudei para o meu sítio no final da pandemia, em 2022. Foi em outubro de 21, eu mudei para o meu sítio, né, graças a Deus, estou morando lá até hoje. Fui de Maricuia para a área rural de Betim. Né? A pessoa que está nos assistindo, às vezes, que é do centro, que é dos bairros mais aqui, fala, mas Betim ainda tem área rural? Tem. Para quem não sabe, está aí nos assistindo aí, Betim, em termos de extensão territorial, é maior do que Belo Horizonte. Né? A cidade de Belo Horizonte é grande, é a capital do estado de Minas, mas Betim, em termos de extensão territorial, é maior do que Belo Horizonte. Então, a gente tem uma área rural que você pega aqui,
dos Pimentas, aqui, divisa aqui com o Padre João, e você vai até no Serra Negra. Você tem área rural aqui que passa também pelo Caivera, você tem área rural atrás aqui do PTB, você tem área rural que vai pelo Cintrolândia, você tem área rural no Bandeirinha. Então, você tem ainda muito sítio, muita pequena e média fazenda em Betim, você ainda tem muito produtor rural. Então, o que me levou a ser produtor rural, assim, sendo bem objetivo na sua pergunta, é exatamente essa paixão de criança de poder ser fazendeiro. Que eu acho que eu tive a sorte, Deus me deu a sorte de ter duas profissões muito, muito bonitas, né? Eu sou professor de formação, inclusive o meu segundo grau foi magistério, a minha faculdade eu fiz licenciatura e bacharelado em educação física e também produtor rural. Então, acho que você ser professor, você ensinar as pessoas alguma coisa, e assim, puxando a brasa para mim, a sardinha, você ensinar qualquer matéria, qualquer coisa para uma pessoa, eu já acho bonito. Agora, a educação física, você ensinar a pessoa a cuidar do seu corpo, a cuidar da sua saúde, porque a educação física nada mais é do que isso. Né? O que a gente tem de mais valioso na vida da gente? É a saúde. Né? Sem saúde, você não adianta ter dinheiro. Né? O que adianta eu te dar 10 milhões de reais aqui hoje e falar com você, Alan, amanhã você vai acordar numa cama, não vai falar, não vai conversar e não vai mexer. Vai adiantar os 10 milhões? Você aceitaria os 10 milhões? Então, a educação física, eu acho muito bonito isso. A gente ensina as pessoas a importância de cuidar da saúde. Então, eu tive a oportunidade de exercer minha profissão por 10 anos na educação física. Né? Eu estou um pouco distante hoje da educação física, mas estou produzindo alimento, né? Entrego leite para a CCPE, que vira os iogurtes aí da Itambé, o requeijão, manteiga e assim por diante, e também faço meu queijo. Então, nós produtores rurais, ajudamos a alimentar aí esse país continental que é o Brasil, de 220 e tantos milhões de pessoas. 1/5 da população mundial é alimentado pelos produtores rurais do Brasil, então me dá muito orgulho em falar com as pessoas que eu sou produtor rural. Estou em Betim, adoro essa cidade, tenho muito orgulho de poder contribuir e alimentar as pessoas aqui na cidade de Betim e região. O senhor também... Esqueci o que eu ia falar, gente. O senhor falou que tem em nome de Jesus, né? Logo também, o senhor está com sua fazenda. O senhor podia explicar um pouco, tá, gente, um pouquinho sobre educação física? Sim. Só voltando à questão da fazenda, terra hoje é muito caro. Né? Assim, o custo da terra hoje é muito caro. E é mais caro ainda a manutenção e a estrutura. Né? Então, quando você tem que dar um passo do tamanho da sua perna. Eu demorei, eu tenho meu sítio aqui em Betim desde 2009. Né? Eu tenho um compost, não sei se você sabe o que é compost. Compost é uma instalação americana que já chegou no Brasil já há vários anos, que a gente cria as vacas num regime de confinamento. Elas ficam deitadas como se estivessem na exposição, numa cama, com maravalha, que é como se fosse uma serragem, totalmente confortável, climatizado, porque quando você dá o conforto para o animal, ele te retorna com uma produtividade maior. Né? Aí o pessoal fala, mas como é que faz para limpar, como é que faz para manejar? Você tem que limpar e revirar essa cama 3 vezes por dia, mas em compensação, se você chegar lá agora, no meu sítio, você vê elas deitadinhas lá num conforto danado. Então, isso é muito bacana. Tem também o piquete de tifo, né, que a gente bota as bezerras, novilha, para poder pastar, e as vacas em produção ficam nesse galpão. Então, essa estrutura do sítio, eu demorei muito tempo para colocar. Uma fazenda hoje, para você precisa ter uma estrutura muito grande. Né? Então, pretendo sim um dia ter uma fazenda, mas só se eu tiver a condição de estruturar ela, porque é custoso. Né? Dificilmente você consegue linha de crédito com facilidade. Então, o produtor tem que arriscar mesmo. E assim, eu já vi isso na vida e não custa repetir. O produtor rural é uma das poucas atividades que você enterra dinheiro e reza para chover. É isso. Né? Quando você vai plantar, você chega lá, você coloca o dinheiro debaixo da terra, na semente, na hora de máquina, na adubação, no plantio, e fica rezando para chover. Então, investir na área rural dá retorno, claro, tanto é que o agronegócio do Brasil cresce e cresce a números virtuosos. Né? Aqui em Minas mesmo é o segundo ano que o agro traz mais riqueza, gera mais riqueza para o estado do que a mineração. Mas você tem que saber o que você está fazendo, porque senão você pode
se complicar muito, né? Mas é uma área bacana. Voltando para a questão da educação física, eu formei na Unicor, né, aqui no campus de Betim, né, em 2007. Tenho uma honra danada de ter feito faculdade aqui em Betim. Eu fiz faculdade enquanto eu ainda era metalúrgico. No primeiro ano da minha faculdade, eu dormia 4 horas por dia, né, porque minha faculdade era de 7 a meio-dia e meio. E eu pegava serviço 3 horas da tarde, na Densa, e saía 1h09 da manhã. Então eu chegava em casa 2 e pouco da manhã, tomava um banho, deitava para dormir e acordava 6h30 da manhã para chegar na faculdade correndo. Então o primeiro ano foi dificílimo, né? Eu lembro que, assim, dormia 4 horas por dia, chegava na sexta-feira, eu estava dormindo em pé. Mas venci isso, consegui me graduar em licenciatura. Depois, quando eu montei a academia, para quem tem academia, a educação física ela é dividida, como quase todas as profissões, para quando você vai exercer ela, em bacharel ou licenciado. O bacharel em educação física é aquele que pode ministrar a disciplina num ambiente não formal, de ensino não formal. O que quer dizer isso? O bacharel ele pode dar aula em academia, ele pode dar aula num clube, ele pode montar uma escolinha, seja ela de futebol, vôlei, natação e tudo mais. Para isso, você precisa ser bacharel. Licenciado, ele exerce a profissão de professor no ensino formal. Então, para você dar uma aula numa escola, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio, seja inclusive na faculdade, seja para você dar uma aula na pós e assim por diante, você precisa ser licenciado. Então, eu primeiro fiz licenciatura. Quando eu montei a academia, eu precisava ter o bacharel, né? Porque, apesar de ser praticamente a mesma coisa, mas a lei exige que você tem que ser bacharel. Então, eu fui para a faculdade, voltei novamente para a faculdade para poder estudar, fiz as disciplinas do bacharelado e também me graduei em bacharel em educação física. Então, hoje eu tenho as 2 licenças, né? Eu posso atuar tanto no ensino formal quanto no informal, então academia, clube e assim por diante. Eu tive que fazer 2 faculdades em educação física, também fiz pós em educação física e tenho um mestrado em educação. Então, eu segui a área da educação física e consegui. Eu brinco com o pessoal que eu falo que eu sempre fui muito CDF, sabe? Eu nunca tomei uma recuperação na vida, nem na faculdade, nem provão. Eu fui sempre estudando, porque eu acho que o estudo é que principalmente essa garotada jovem que está nos vendo aí, eu acho que o estudo é que faz a gente, primeiro, crescer como ser humano, né? Porque você precisa entender e estudar, e a única ferramenta, né? Meu pai era eletricista, minha mãe servidora pública, então eu sou de uma família de gente trabalhadora, né? E é a única forma que a gente tem de vencer na vida, é com estudo. Até quem já ganha, né, digamos assim, eu sou filho de herdeiro, eu acho que você precisa estudar até para você entender o que você vai fazer da sua vida, o que você vai fazer com os negócios da sua família e tudo mais. Que dirá a gente que é trabalhador, filho de trabalhador. Então aí que eu acho que assim, a grande ousadia das pessoas como nós, trabalhador, filho de trabalhador, a grande ousadia é estudar. Eu acho que todo mundo, às vezes, nessa geração nova aí, que fica revoltado por qualquer coisa, se você quer se indignar com alguma coisa, estude. Né? Que essa vai ser a grande ousadia que você vai poder fazer, porque é dificílimo o filho do trabalhador estudar. Né? Ele precisa romper muita barreira, vai ser difícil, vai ser complicado, porque você vai ter que, ao mesmo tempo que está estudando, você vai ter que trabalhar, você vai passar muito perrengue, mas vale a pena, sempre vale. Você tem academia também? Eu vendi ela exatamente para investir no meu sítio. Eu te falei que eu tenho o compost lá, então tinha uma academia aqui na Alterosa, segunda sessão, chamava Academia Saúde e Bem-Estar, ela funcionou por quase 10 anos, né? Foi muito, muito feliz o tempo que eu tive a academia, gostava demais, né? Quando eu tive um professor na faculdade chamado Marcos Zang, um dos melhores professores que eu já tive na vida, extremamente competente. Inclusive, hoje ele é professor da UFMG. E ele falava o seguinte: olha, vocês têm que definir a área que vocês querem. Né? Não adianta fazer igual beija-flor, sair picando aqui e ali, porque você acaba não fazendo as coisas bem feitas. Quando eu fui para montar uma academia, eu pensei, cara, eu vou ter que atender todo mundo, que faz parte do negócio,
mas eu quero ver qual o público que eu vou atender. E eu coloquei que o público que eu queria atender é o público da área da saúde, aquela pessoa que não está só por causa do shape, não está só para ficar bombadinha ou bombadinha, né? A pessoa está lá porque ela quer buscar qualidade de vida, ela está lá porque ela está voltando de uma cirurgia. Então, esse era meu público. Eu lembro que quando eu comecei, eu tive a oportunidade, inclusive, agradecer meus professores da faculdade, que, né, eu entrei em contato com eles, e tinha alguns casos que eu tinha até que recorrer a alguns professores meus da faculdade para falar, me ajuda aqui, porque eu peguei muito caso que eu falo é o seguinte, a pessoa saía de uma cirurgia bariátrica, estava liberado para poder fazer atividade física, e eu tinha que fazer a prescrição desse treino. Já peguei pessoas cardíacas, né, eu tinha uma senhora lá que ela tinha dado 2 ataques cardíacos. Graças a Deus, nunca tive problema na academia, graças a Deus. Eu acho que Deus é que guiava o meu trabalho lá na academia, porque eu fazia prescrição de treino para essas pessoas, né? Pessoa, tá, claro, a gente só passava depois que o médico liberava, né? Olha, esse paciente aqui, às vezes não, quando era nesses casos, a gente recebia o relatório do médico, falando o que ela tinha, falando o que ele gostaria que trabalhasse com ela, mas o que especificamente, qual o tipo de exercício, qual é a carga daquele exercício, o volume daquele exercício, isso fica a cargo do professor de educação física, que é o profissional qualificado para isso. Então, eu sempre pedi a Deus para guiar o meu trabalho, né, que eu conseguisse ajudar aquelas pessoas, e eu peguei cada caso ali de pessoas que faziam tratamento de câncer, entendeu? Que precisavam fazer atividade física. Já treinei várias e várias mulheres grávidas, que queriam fazer atividade física. Já treinei mulher com quase 9 meses de gestação e treinando, fazendo treino, e assim, me relatou, graças a Deus, que quando ela tinha tido 2 filhos, quando ela foi treinar comigo, era o terceiro. Ela treinou quase, já chegando nos 9 meses. Ela, quando foi ganhar a menina, ela falou, olha, Gleice, foi o parto mais tranquilo que eu tive. Foi esse que eu fiquei treinando na academia aqui até o tempo. Ela chegava com aquele barrigão lá, chamava Dani, um abraço, Dani. Então, assim, foi essa área que eu me identifiquei na academia, né? Fiz isso por quase uma década, gostei demais. Também dava aula de treinamento funcional, que era outra coisa que eu gostava muito. Treinava o pessoal da polícia a fazer o staff, que eles fazem, os testes de aptidão física deles. Treinava o pessoal para concurso, treinava o próprio pessoal que já era militar, que eles fazem esse teste deles também lá, com uma certa rotina. Então, depois que eu optei a ir embora para o sítio, eu acabei vendendo a academia, né? A loja é minha, hoje ela está alugada, funciona lá uma ONG, e eu vendi todos os equipamentos e investi lá no meu sítio. Foi aí que eu fiz o meu compost, que é o galpão que eu criei as vacas, foi aí que eu fiz a minha sala de ordenha, comprei o maquinário e tal, para poder tocar lá o sítio de uma forma mais apropriada, né? Então, eu acabei desfazendo da academia. Acho que é uma área que eu tive um aprendizado muito grande. Gostei demais, demais de contato com o pessoal, contato com as pessoas, né, do meu bairro, da minha comunidade. Morei no Alterosa, segunda seção aqui. Mudei para Betim em 85. Morei lá de 85 a 2021. Né? Então, assim, 36 anos morando lá. Então, gostei demais da conta. Você vende também queijo, leite, tudo que você planta no sítio lá? Sim, o leite. Como eu te falei, eu sou fornecedor da Itambé, né? Então, dia sim, dia não, o caminhão do leite passa lá na propriedade, levando o leite. E o queijo, eu tenho uma pessoa que me compra toda a produção e aí ele acaba revendendo. Para mim, que é o Sargento Leandro, tem um abraço pro Sargento Leandro aí. Ele é aqui do 66. É engraçado que um dia eu cheguei lá, aí esse fato foi muito engraçado. Eu entrego o queijo para ele e ele revende o queijo. Né? E aí eu até entrevistei aqui semana passada, eu também tenho um canal de podcast, aqui, o Minas Agro Podcast. O Sargento Leandro, ele estava impossibilitado de buscar o queijo, que ele vai lá buscar o queijo uma vez por semana e ele revende. Aí eu levei o queijo para ele nesse dia, nessa semana. Aí o Coronel Antué, que era o comandante lá do 66, viu eu chegando lá na porta do batalhão. Falou, Gleice, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim trazer o queijo pro Leandro. O Leandro come meu queijo aqui. O Leandro?
Eu falei, bem na portaria ali do batalhão. Aí ele, Leandro, e o sargento Leandro chegando, Leandro, chega aqui. Aí o Leandro chegou, pois não, coronel, o queijo que você vende aqui é do Gleice? Ele é. Mas, Leandro, eu tô comprando esse queijo, senhor, rapaz, o Gleice vende o queijo lá, por tanto você tá vendendo aqui mais caro? Vai, coronel, a gente tem que ganhar alguma coisa em cima, né? Mas eu achei engraçado demais, porque eu levei o queijo, o Leandro compra, né? Eu tenho um acordo com ele de preço, ele compra, claro, ele tem que ter o lucro dele também, senão não faz sentido ele vender, né? E aí ele tem um lucro, ele coloca o preço lá, mas o queijo, hoje eu não tenho venda lá, porque eu vendo toda a minha produção para ele. Minha produção é pequena, eu faço pouco queijo, eu tenho um projeto de ter uma queijaria lá no sítio, né? Tô me estruturando para montar a queijaria, para tirar o selo do SIM, e aí eu poder ampliar a venda do queijo, que eu acho que é muito bacana você agregar valor. O pequeno e o médio produtor de leite, na minha opinião, ele só vai vencer na profissão, só vai conseguir romper se ele agregar valor. Se ele fizer um queijo, se ele fizer doce, se ele fizer um requeijão, uma manteiga, um iogurte, porque senão o preço do leite ele tem muita variável, sabe, Alan? Ao mesmo tempo que ele está bom, ele começa a ficar ruim, vem muito leite importado de fora, e isso despenca o preço aqui no Brasil. Fica muito ruim, muito. Então, agora, segundo semestre do ano passado até janeiro, nós tivemos a pior crise do leite no país. Muita gente saiu da atividade, muita gente quebrou, porque o preço que a indústria estava comprando da gente não pagava nem o custo para você tirar o leite. E vaca é o seguinte, ela não dá leite. Você tem que ir lá tirar. E é todos os dias, segunda a segunda. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem calor, não tem sol, não tem chuva que faça ela parar. Você tem que tirar. Então, no meu caso, eu tiro leite de manhã e à tarde. 6 horas da manhã e às 16 horas. Então, não tem jeito. Deu esse horário, tem que ter gente lá para tirar o leite das vacas. Né? E aí, é uma outra coisa, para quem não é da área, para me te explicar, você entrega o leite para o laticínio do dia 1º ao dia 30. Então, vou te dar um exemplo. Nós estamos no mês de março. De 1º de março até dia 31 de março, eu vou entregar o leite para essa CPR. Ela não vai me pagar dia 1º, 2, 3, não. Ela vai me pagar no dia 15 de abril. Não. E até o dia 15 de abril, eu também tenho que continuar entregando leite. Então, a pessoa que produz leite, ela entrega o leite. Via de regra, todo laticínio é assim, tá? Você entrega leite 45 dias para o laticínio, 1 mês e meio, para depois ele te pagar. E você não sabe o preço que ele vai te pagar. Você só sabe quando ele te paga. Não é... Deixa eu fazer esse meu chapéu aqui, ó. A empresa que produz esse chapéu, ela produz, entrega para quem vai revender e fala, ó, esse chapéu aqui eu vou te vender por 200 e você vem e revende lá pelo seu preço, não é? Esse celular, a mesma coisa. A empresa faz, bota o preço, as pessoas compram e botam para revender. O leite, não. O leite, você produz o leite, entrega para o laticínio e leva embora. 45 dias, ele fala assim, ó, vou te pagar tanto nesse leite, tá? Pode parecer absurdo para quem está nos assistindo, mas é assim que funciona o leite. Então, para você que está nos assistindo aí, na hora que você pegar aquela caixinha do leite, valorize o produtor rural brasileiro. Porque, assim, é um trabalho muito árduo, é muito difícil e não tenha dúvida, nós estamos numa crise, saindo dessa crise. Se os produtores do Brasil parar de produzir leite, vai chegar leite no Brasil aqui a 10, 15 reais. Não. Porque o pessoal acha, o leite tem que ser barato. Se você quebrar uma cadeia, qualquer que seja ela, do leite, do café, do açúcar, do arroz, do feijão, se você quebrar essa cadeia no seu país, não tem almoço de graça. Não tem país que vai vir aqui e falar assim, olha, o Brasil não está produzindo leite, eu vou entregar o meu leite aqui barato para vocês, que vocês são muito bonzinhos. Não. Você pode ter certeza que eles vão entregar o leite aqui no preço que eles quiserem. E o povo brasileiro vai sofrer com isso. Então, eu costumo falar o seguinte, o preço do leite tem que ser justo, tanto para o consumidor, mas também para o produtor. Né? O que a gente viu aí do segundo semestre do ano passado até agora, janeiro, fevereiro, não era um preço justo para o produtor. Em compensação, no supermercado quase não abaixou o preço. Né? O pessoal continuou comprando o leite pelo preço que já vinha comprando.
o varejista, que é a rede de supermercado, ganhou dinheiro, a indústria ganhou dinheiro e o produtor, aquele que realmente entra no curral, cuida da vaca, trata da vaca o ano inteiro para ela poder dar leite, que tira o leite debaixo de sol, chuva, ele quebrou. Infelizmente foi o que aconteceu agora. Nós estamos começando a recuperar o preço do leite no Brasil. Isso graças a uma importação desleal de leite em pó, que entra pela Argentina e pelo Uruguai, desenfreado, sem nenhum critério, né? Nós, produtores de leite, através das entidades que nos representam, né? Os sindicatos, a nossa FAENG, né? A Federação de Agricultura de Minas Gerais e todas as federações do país, mais a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, entramos no Ministério do Ministério do Indústria e Comércio com a medida antidumping, que é aquela que fala que o pessoal está vendendo aqui pelo preço mais baixo do que o produtor nacional está produzindo, para ver se coíbe. Mas, infelizmente, até agora o governo federal foi extremamente moroso, né? Não tomou nenhuma providência ainda, o processo está andando muito devagar. Infelizmente, nessa aí o governo federal tem prejudicado muitos produtores de leite desse país, né? Que são pessoas que trabalham, que geram emprego, que geram renda, mas que infelizmente não está conseguindo ser atendido ao tempo que precisa pelo governo federal do Brasil. O que mudou no sindicato nos últimos 2 anos? Boa pergunta, Alan. Eu assumi o sindicato a convite do meu amigo Alexandre, né, que é o presidente da cooperativa dos produtores rurais de Betim, ao qual eu tenho a honra de ser vice dele na cooperativa também, e ele ser meu vice no sindicato. O sindicato de Betim, a cooperativa, que é aquela ali abaixo da linha, para quem é aqui da cidade, a cooperativa de Betim, ela existe desde 1950, extremamente tradicional, vai completar 76 anos ininterrupto de bons serviços prestados aqui em Betim. Já o sindicato teve um hiato, né? O sindicato é de 1969 e ele estava praticamente desativado nos últimos 20 anos. Existia no papel toda a documentação, mas, de fato, com serviços prestados, o sindicato estava parado, né? Aí, entendimento da diretoria passada, né? Não cabe a mim aqui fazer juízo de valor. Mas eu acho que, assim, quando eu fui convidado pelo Alexandre, eu vi uma oportunidade de fazer alguma coisa pelo meio rural de Betim. E aceitei o desafio, eu assumi o sindicato em outubro de 2023, regularizei toda a documentação que ainda estava pendente, fiz o convênio técnico e financeiro com o sistema FAENG-SENAR, ao qual eu sou muito grato pela estrutura que eles têm nos dado, e arregacei as mangas e fui trabalhar. Então, o sindicato estava desativado, não tinha nada assim, de relevante para os produtores rurais, e a gente foi com muito trabalho, com muita dedicação e muito esforço. Eu costumo falar que a sorte me encontra quando eu estou trabalhando, né? E graças a Deus a gente hoje conseguiu colocar o sindicato de Betim fazendo todos os serviços que qualquer sindicato de produtor rural de Minas Gerais e do Brasil faz. O sindicato hoje a gente tem um atendimento de 8 da manhã até às 18, né? Inclusive está aqui nos bastidores que é a Lara, que é uma das pessoas que nos ajuda lá no sindicato, mas a Ingrid, que são as duas pessoas que estão lá hoje no dia a dia, né? Nós temos mais a mobilizadora, que faz os cursos, a gente tem curso lá no sindicato, né? Nós temos mais os veterinários, que hoje são 5, atendendo as cadeias do leite, do gado de corte, gado de leite, da avicultura e da agroindústria, que a gente tem lá. Nós fazemos todos os serviços, desde, como é que eu vou te falar? Cartão de produtor rural, tirar GTA, né, que hoje a gente é um posto também do IMA lá, tirar nota fiscal, fazer CAF. Então, a gente todos os serviços, o imposto do ITR, todos os serviços que o produtor rural de Betim e região precisa, nós temos. Além, é claro, da representação política dos produtores rurais. Junto com isso, com a estrutura que o sistema FAENG-SENAR nos dá, a gente trouxe para Betim os cursos de formação profissional. Não só para o produtor rural, mas para a sociedade de modo geral.
né? Nós temos cursos aí de cria e recria de bezerro, de doma, de rédea, do cavalo, piscicultura, da avicultura, olericultura. Tem os cursos que a gente traz também, que é para a comunidade, né? Nós temos desde o curso de quitanda, doce de leite, cuidador de idoso, né? A população está ficando cada dia mais velha, então a gente tem curso de cuidador de idoso. Tem curso também de drone, de tecnologia, de tratorista. Então, o ano passado nós fizemos 100 cursos em Betim. Tem um contato para quem quer fazer o curso? E eu vou te falar, viu? Eu vou ser sincero que eu estou aprendendo muito com essa entrevista. Estou aprendendo muita coisa. Vou te passar aqui, nós temos o WhatsApp do sindicato, até porque eu vou botar até a colinha aqui do número. Pessoal, e vocês aí também estão aprendendo bastante coisa, que estão assistindo a gente? Deixa seu comentário, seu joinha, se inscreve, segue o nosso amigo aqui no canal lá. E é isso aí, bora que bora. Tem que lembrar de pedir o pessoal para seguir, até para o canal chegar em mais pessoas e as pessoas também ver o trabalho, né, que o Alan faz aqui no canal dele, que é muito bacana. Para quem quer conhecer um pouco mais do sindicato, quer entender o que a gente está fazendo lá, ou que está querendo iniciar uma atividade rural, às vezes você tem uma terra em Betim, ou está querendo, inclusive, ter para poder investir, ou quem já é produtor e está querendo o contato do sindicato, né? A gente tem os grupos nossos do WhatsApp, que a gente tem a comunicação, mas primeiro nós temos a rede social, né? Que nós temos uma página na internet, que é Sindicatos Produtores Rurais de Betim, só você digitar aí, você vai encontrar a gente no Instagram. Nós temos também o canal no YouTube, né? Que a gente, inclusive, tem um podcast também para falar das coisas do agro, que é o Minas Agro Podcast, que a gente está aí uma vez por semana, às quintas-feiras, divulgando as coisas rural de Betim. E tem o canal nosso do WhatsApp, que é 31, claro, né, daqui de Betim, 99643 5333. 99643 5333. Atende de 8 da manhã até às 18, para poder tirar suas dúvidas, esclarecer a prestação de serviço e tudo mais que a gente tem lá. Sim. Qual é o maior desafio do produtor rural hoje? Você falou, né? Não, até que não. O do produtor de leite é a gente brigar pela valorização do leite. Eu acho assim, cada cadeia tem a sua peculiaridade, o Alan. Né? E cada cadeia tem a sua janela de oportunidades, mas também tem os desafios. Eu acho que um dos grandes desafios aí dos produtores, no modo geral, primeiro é interno. Interno que eu falo é aqui no Brasil. É mostrar e eu acredito que grande parte da nossa população já tem essa consciência, mas eu acho que precisa chegar em mais pessoas isso, é o valor do produtor rural. O que o produtor rural, com o seu trabalho, consegue fazer. É uma dimensão muito grande. Porque hoje, quem está nos assistindo, se você almoçou, se você tomou café, se você vai almoçar, se você vai tomar o café da tarde, se você vai jantar, isso é graças a um produtor rural. Né? Se você está vestido com a sua roupa do corpo, é graças a um produtor rural. Então, assim, toda profissão ela tem seu valor. Toda. Né? Ela é especial e ela contribui para uma sociedade melhor. Mas se você não tiver alimento, princípio básico. Se você não tiver o que comer, e aí? Como é que fica? E se hoje você está aí na cidade com um prato de comida na hora do almoço, você olha para esse prato de comida e pode ter certeza, você vai ter a cadeia do arroz, a cadeia do feijão, a cadeia da agricultura, que produziu a sua verdura, o seu legume, a cadeia da carne, entendeu? A cadeia da soja, do óleo de soja, do tempero, do alho e assim por diante. Então, isso graças a um produtor rural. Né? E eu acho que o que a gente está... Se eu fosse falar de uma coisa só, eu colocaria isso. É mostrar para as pessoas que o produtor rural brasileiro, ele produz com uma legislação mais moderna do mundo. Aí não sou eu que estou falando, a Europa destruiu tudo lá para produzir. A Europa, o produtor rural europeu, ele não teve um mínimo de cuidado com nada. Eles desmataram tudo e mais um pouco para poder produzir. Em compensação, o produtor rural brasileiro, se ele tem uma fazenda, 30% da fazenda dele tem que ser de reserva. E o Estado não paga ele por isso. É a mesma coisa de você ter uma empresa
e a sua empresa ficar 30% parada. Você tem 1.000 funcionários, 300 vai ficar parado ali, o ano inteiro e você pagando. Ah, mas por quê? Não, porque você tem que deixar 30% do funcionário parado. É uma propriedade rural. A legislação impõe isso para o produtor rural. Você tem que deixar 30% da sua propriedade com reserva. E não vai receber nada por isso. Os outros 70% você ainda tem uma legislação ainda que, assim, você tem que tomar cuidado com tudo e mais um pouco para você poder produzir. E mesmo com essa legislação, que eu acho que é correta, o produtor rural brasileiro ele conseguiu ser o mais competitivo do mundo. O produtor rural brasileiro, o Brasil, ele é líder, se não for o primeiro, é o segundo ou no máximo o terceiro maior produtor do mundo. Na laranja, nós somos o primeiro. Na soja, nós somos um dos primeiros. Na carne, nós passamos os Estados Unidos. No café, nós somos o primeiro. E assim, numa série de outras coisas, os produtores rurais brasileiros, ele detém a primeira maior produção do planeta, ou a segunda ou a terceira. São mais de 20 itens que nós somos líderes mundiais. Então, o agronegócio brasileiro ele chegou num patamar de excelência, né? E isso fruto ao trabalho de produtor rural aqui do Brasil. Então, nós temos que aprender a valorizar isso, a dar valor no que é nosso, a reconhecer esse valor, a reconhecer a competência do Brasil, né, e do povo brasileiro de ter chegado nesse ponto. Eu costumo falar que, assim, aqui em Minas, né, nós somos um estado totalmente voltado para o meio rural. Aqui em Minas, quem não veio do interior, tem um parente no interior, ou gostaria de voltar para o interior. Eu tenho um parente lá no interior. Aí. E tenho certeza que você adora visitar ele. É. Sim. Mas eu acho que é isso. No meio rural, eu colocaria isso. O jovem ainda que trabalha no campo. Pode falar. O jovem ainda que trabalha no campo. Quem? Os jovens ainda que trabalham no campo. Tá? A11. O que é a raça Jersey? Ah, tá. A raça Jersey é uma raça de gado, né? Agora eu vou puxar a brasa totalmente para minha sardinha, né? Porque eu sou criador de Gessolando, né? Eu tenho essa paixão desde criança e foi por causa do meu pai. Meu pai, obrigado, né? Sou Carlos, ele era um apaixonado pela raça Jersey, né? E transferiu para mim essa paixão. Ele sempre falava que era um animal muito dócil, um animal de uma conversão alimentar. Conversão alimentar, Alan, é o que o animal come, ele reverte em produtividade. Não adianta nada o animal comer muito e produzir pouco, né? Ele tem que comer o suficiente e produzir bem. Ele não pode comer nem mais nem menos. E isso, a raça Jersey é imbatível. Ela tem uma conversão alimentar fantástica. Tudo que ela come, ela transforma em produtividade. É um animal de porte um pouco menor do que as demais vacas, mas em compensação, quando você compara o que ela come com o que ela produz, você pode ter certeza que é uma das líderes. E, aí agora não é achômetro, é dado científico, de todas as raças bovinas de vaca, todas, a raça Jersey é a que produz o maior número de sólido, que é gordura e proteínas, né? Então é a que mais produz. Isso faz com que o leite Jersey, para o queijo, para a manteiga, para o requeijão, ele tenha uma produtividade muito maior, né? Quando você pega isso em números, você vê que a produtividade da raça Jersey é muito grande. É uma raça europeia, ela veio no Brasil no século XIX, ela entrou no Brasil, os primeiros exemplares, se não me engano, veio para o Rio Grande do Sul, então ela entrou no Rio Grande do Sul, mas adaptou bem, porque a raça Jersey ela adapta desde o frio até o calor do Nordeste, né? Então você tem criadores de Jersey espalhados no Brasil inteiro. Aqui em Minas nós temos a Associação dos Criadores de Gado Jersey Minas Gerais, a nossa sede fica lá na Gameleira, atendemos toda Minas Gerais, nós temos técnico para poder registrar os animais, né, para aquele criador que cria registrado, e nós temos a nossa Associação Brasileira dos Criadores de Gado Jersey, que a sede fica em Curitiba, no Paraná.
nossa presidente da Associação Brasileira, é a Ângela Mascarim, que é do Rio Grande do Sul. É a nossa atual presidente, mandar um abraço para ela, tem feito um grande trabalho à frente da raça Jesse no Brasil. E nós estamos aqui em Minas Gerais conduzindo a raça Jesse. O produtor rural de Betim produz o quê? Você falou, não? Não. Interessante também essa pergunta, porque quando eu fui para a FAENG, o pessoal me perguntou assim, ô Gleice, mas Betim tem produtor rural? Né? Porque a gente está numa área industrial. Falei, cara, tem muito. Tem muito. Né? Quando o pessoal foi aprofundar e foi vendo o trabalho que a gente fazia aqui, eles foram entendendo. Porque geralmente o pessoal, principalmente quem não é de Betim, passa ali na BR, você vê uma montadora de veículos, você vê uma Petrobras, você fala, pô, que só tem indústria. Né? Não sei se você sabe, Alan, no Brasil tem 13 refinarias. Só 13. Uma dessas 13 está aqui. Betim, que é a Gabriel Passo. Né? Além disso, você tem a maior montadora de veículos da América Latina. Está aqui em Betim, junto com as suas fornecedoras. Então, isso traz, literalmente, uma pungência na área industrial muito grande. Muito grande. É óbvio que a vocação da cidade de Betim é ser uma cidade industrial. Só que a gente não pode abandonar as origens da gente. E a origem aqui de Betim é de uma cidade rural, né? Foi assim desde quando o pessoal chegou para cá, desde os tropeiros, quando fundaram a cidade de Betim. Com isso, Betim não perdeu essa característica, né? Eu acho isso muito bacana. Você vai no centro de Betim, você vê o cara passando com a charrete. Ali na cooperativa tem um senhorzinho que para lá com a charrete, com um latão de leite e pega a sua ração lá para comprar, para tratar dos seus animais. Isso é normal. A gente costuma ver vaca quase que no centro de Betim, né? Nos bairros. Então, eu acho isso muito bacana, né? Como que a gente ainda consegue conviver com isso. Ali se não me engano, no fundo ali do Petrolândia, com São Luís, você tem um criador de búfalo ali. O pessoal passa ali e vê uma criação dele lá, numa fazendinha que tem lá, ele cria búfalo ali. Então, Betim convive muito bem com isso, né? E eu, sou da área rural, moro hoje na área rural de Betim, conheço bem a área rural de Betim, eu tenho o prazer de conhecer um pouco a área rural de Betim, conhecer bem o produtor rural de Betim aqui, ó, só para me te falar, nós temos gado de leite, Betim tem milhares de cabeças de gado, tanto de corte quanto de leite. Aí você não entendeu errado, não, o pessoal que está nos assistindo aí. Betim tem milhares de cabeças de gado. Betim é muito forte no cavalo, tanto no cavalo quarto de milha, quanto no manga larga. Nós temos CTE, Centros de Treinamento, que é especializado em treinar os cavalos para a competição, para as provas. Né? Você tem um condomínio aqui em Betim de cavalo, um condomínio de criador de quarto de milha, que faz as provas, coberta e tudo mais. Você tem aqui o pessoal da olericultura, que produz e produz bem, que é o pessoal da verdura, legumes. Você tem o pessoal já do peixe, que cria em tanque suspenso. Você tem o pessoal do gado de corte. Você tem fazendas aqui em Betim com 500 cabeças de matriz, vendendo bezerro. Então, você tem de tudo um pouco. Você tem o pessoal da avicultura. No ano passado, agora, dia 31 de dezembro, 30 de outubro, foi 30 de outubro, 30 de novembro, nós fizemos um simpósio de avicultura, aqui em parceria com a PUC, nós colocamos 120 avicultores de Betim lá. Avicultor de postura, aquela pessoa que tem criação de galinha caipira, que produz ovos de extrema qualidade, que é o ovo de galinha caipira. Então, você tem uma diversificação muito grande na cadeia produtiva de Betim. Então, quando o pessoal me pergunta assim, Betim no agro é forte, tem o pessoal que planta. Nós temos muita plantação de gente que planta aqui cana, muita plantação de milho para silagem, para vender. Então, quando o pessoal me pergunta assim, Betim é forte em quê? Eu falo em tudo e um pouco. Nós temos um pouquinho de tudo aqui. Então, isso que eu acho que define bem o meio rural de Betim. E que é bom, né? Porque se você precisa encontrar silagem, você tem aqui em Betim. Você tem que 2 alambiques registrados aqui em Betim.
né, que produz cachaça da melhor qualidade aqui em Betim, que é o pessoal da Lapinga, né, um abraço aí para o Carlinhos, que produz uma excelente cachaça, que é a cachaça do Barão, né, o pessoal da Lapinga, e você tem a Vale Verde, que também tem a sua produção aqui em Betim. Você tem mel, aqui em Betim você tem uma associação dos produtores de mel, você tem um pessoal que vende para o banco de alimentos, as verduras, para merenda escolar, então você tem de tudo um pouco aqui em Betim. Eu quero agradecer a participação do senhor, quero trazer mais vezes aqui, né? Gleison. Aí, pessoal, quero agradecer os nossos patrocinadores, Mistério Food aí, puder pedir o hambúrguer aí. Esparto, os pés, né? A Juliana, muito obrigado aí, Juliana. Deus abençoe vocês. Se inscreve, deixe seu comentário, deixe seu joinha. Entre em contato lá para poder pegar mais informações. Que eu aprendi, viu? Aqui foi uma aula para mim. Que bom. Eu aprendi. Que Muita bom, né? coisa importante, interessante. E eu agradeço ao senhor, né, pela participação, pelo nosso convite aí, que o senhor ter aceitado. E o senhor quer deixar algum abraço aí para o pessoal, deixar algum comentário aí? Primeiro te agradecer a oportunidade aqui de estar falando no seu podcast, Parceiros de Minas, né? A você, a seu irmão. Pedir o pessoal para seguir o seu canal aí, para agradecer o trabalho que você está fazendo. Eu acho que assim, a gente tem que divulgar as coisas, né, da cidade, da onde a gente vive. E eu acho isso muito bacana da sua parte, né? Se dedicar ao tempo, ao seu tempo, né? Que você poderia estar com sua família, você está vindo aqui fazer isso. Então, eu acho isso legal. Você, com certeza, você está contribuindo, né, com a nossa sociedade aqui em Betim, com a região. Então, acho, primeiro, te parabenizar por esse trabalho. Sabe? Eu acho que isso é muito bacana quando a gente doa o tempo da gente em prol do coletivo. Então, parabéns por isso. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição, né? Quando precisar é só convidar. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo aí. Falar com os sindicatos produtores rurais. A gente funciona ali dentro da cooperativa, né, ali no centro de Betim. Inclusive, a cooperativa vai inaugurar a loja nova. É um prazer receber todo mundo lá e foi um prazer falar do que a gente faz na frente do sindicato, na frente da GS Minas, contar um pouco da nossa história aqui para vocês. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer também pela participação do senhor. Muito obrigado. É importante o profissional que o senhor faz, né? Eu consegui aprender bastante mesmo aqui, com as coisas que o senhor explicou. E que Deus abençoe o senhor, sua família, um bom profissional, um excelente trabalho aí. Obrigadão, Ana. Valeu. Valeu.